Graça e paz, boa noite. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Creia na sua promessa, creia na sua vitória. Eu quero convidar você a se esvaziar de você nessa noite e adore conosco essa canção em nome de Jesus.
nome de Jesus. Creia nisso nessa noite. Aquele que te prometeu, Ele garante. Pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja teu coração, não. Fica firme no Senhor. Talvez a gente passe por algumas coisas do nosso dia que entristece o nosso coração. Isso é fato. Isso pode acontecer sempre. Mas o Senhor, Ele garante a tua vitória. Olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Firma teu pensamento no Senhor. Abre o seu coração nessa noite. Porque eu sempre digo uma coisa. Se Ele prometeu, não importa o tempo, Ele é fiel e Ele vai cumprir. A
Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, irmão. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar os irmãos também que participam conosco nesta noite, desta live. Que os irmãos possam se sentir à vontade em poder estar adorando ao Senhor. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, culto de missões, livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Bendito é o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo 8, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Somente aqui. Podem se sentar? Eu quero convidar você mesmo a sentar. Desocupe as suas mãos. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Adore o Senhor nesta noite. Glorifica o nome do Senhor. E diga para o Senhor que você está nesta noite preparado para a volta dele. Diga para ele que você não está preocupado, mas que sim está preparado para a volta dele. Que se a volta dele der hoje até a meia-noite, você está preparado. Portanto, nós precisamos nos encontrarmos assim, preparado para a volta do Senhor Jesus. Pois muito bem, o Senhor Jesus, ele sabia que a sua igreja precisaria de algo a mais para poder anunciar o Evangelho, para poder pregar as boas novas de salvação. E Lucas capítulo 24, verso 49, parte B do versículo, ele disse para a sua igreja, para os seus discípulos da seguinte forma: ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. E Atos capítulo 2, versículo 8 vai nos dizer que no dia de Pentecostes, pastor Antônio e obreiros, se cumpriu a promessa de Deus sobre a vida dos apóstolos. A promessa se cumpriu sobre a vida da igreja.
Diz o texto de Atos capítulo 2 que no dia de Pentecoste o Espírito Santo desceu como línguas de fogo repartidas sobre o cenáculo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor, ela tinha uma promessa que está em Atos ainda 1:8, a qual o Senhor Jesus disse que a igreja seria testemunha dele tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Mas dá-se a entender que a igreja do Senhor, ela deixou-se escapar, ela veio a esquecer da promessa que o Senhor Jesus havia feito a ela. E mesmo eles recebendo a virtude, o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, mas eles permaneceram fechados, trancados no cenáculo, no templo, dentro de 4 paredes. E o Senhor Deus vem agora então mover sobre a vida deles de maneira qual Saulo de Tarso, o carrasco da igreja primitiva, vai se levantar contra a igreja para poder então que pudesse se cumprir agora sobre a vida da igreja a promessa do Senhor. Quando Saulo de Tarso começa agora então com a perseguição contra a igreja, nós vamos ver que vai surgir o primeiro mártir da igreja, que é Estevão, o diácono Estevão. É levado em praça pública, é apedrejado, e o mesmo diz o texto que quando Estevão era apedrejado, ele olhava para os céus e ele orava a Deus naquele momento, e ele pôde contemplar os céus abertos e a destra do Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo assentado, intercedendo pela sua vida. Aleluia! E agora então começa a perseguição sobre a vida da igreja, porque a igreja estava, segundo a frase que a sociologia nos ensina, estava com a alma inchada. Hein, pastor Antônio? A alma inchada. O cenáculo estava cheio, mas a promessa que Jesus havia feito a eles se cumpriu, mas a ordenança que Jesus nos havia dado não se cumpriu, que era deles saírem de dentro de 4 paredes e anunciar o Evangelho. Pois muito bem, e houve então uma necessidade do Senhor permitir a perseguição sobre a vida da igreja. E nós vamos ver de que a igreja do Senhor, ela agora ficou dispersa. Ela começou a sair e anunciar o Evangelho. E quando eu agora leio em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, eu encontro a vida do diácono Filipe. Filipe está em Samaria, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas se você iniciar no verso 1, você vai ver que Filipe, ele era um obreiro eloquente, cheio de conhecimento da palavra de Deus, cheio da graça do Espírito Santo. Quando Filipe parava para anunciar, as pessoas se aproximavam de Filipe para ouvir o que Filipe falava em relação ao reino de Deus, a morte, crucificação e a volta de Jesus. Mas eles pegavam também os coxos, os mancos, os doentes, os endemoniados e levavam até a Filipe. E Filipe orava, Filipe manifestava então o poder de Deus sobre a vida de Filipe. Os coxos eram curados, os endemoniados eram libertos, e Filipe estava cheio da eloquência do Senhor. E Samaria agora naquele momento está com a atenção toda ela voltada somente para Filipe. Somente para Filipe. E eu fico observando que mesmo assim Filipe, ele não se gloriava por isso. Mesmo assim, Filipe tinha em mente de que tudo o que estava acontecendo não era por causa dele, mas era por causa do nome de Jesus, era por causa da presença do Espírito Santo de Deus que estava sobre a sua vida. Filipe dá-me a entender que ele tinha em mente que outrora foi feito, aleluia,
aleluia, foi feito a ele uma promessa, e que essa promessa agora, ela estava se cumprindo por intermédio da sua vida. Mas quando eu chego agora no verso 26, eu me deparo com um texto que me diz o seguinte, aleluia, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 27. Diz o texto na parábola do bom pastor, que as minhas ovelhas ouvem a minha Na parábola do bom pastor, o Senhor Jesus disse da seguinte forma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu preciso conhecer a voz do meu Senhor. Eu preciso saber quando é o meu Senhor a falar comigo, porque eu não posso ouvir voz de estranhos. A voz do Senhor, ela é completamente diferente da voz de um estranho. E a palavra do Senhor, ela vem nos afirmar mais ainda, que quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo à igreja. E o Espírito Santo de Deus nesses dias tem falado ao seio da igreja, tem falado com o povo de Deus, o povo escolhido, os escolhidos do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, a qual o Senhor Jesus disse: não foste vós a mim que escolheste, mas eu quem vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O cristão, ele precisa de se desprender do passado. Nós não podemos ficarmos presos ao passado. Nós temos que entender que a religiosidade que outrora nós estávamos agarrados nela, hoje ela não pode mais fazer parte da nossa vida. Porque hoje, se nós caminhamos, se nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, o Senhor, por intermédio da sua palavra e do apóstolo São Paulo, falou, aleluia, o apóstolo São Paulo falou para o seu servo, para o seu jovem pastor Tiago: Tiago, fica em Éfeso, fica, Tiago, porque eu bem sei que depois da minha partida surgirão no meio de vós lobos cruéis para devorar as minhas ovelhas. Oh, bendito é o nome do Senhor. E eu não sei o que aconteceu, mas posteriormente eu vou entender Paulo novamente falando com Tiago: Tiago, eu não te disse, Tiago, que tu teria que ficar em Jerusalém, porque os lobos iriam devorar as minhas ovelhas. Ovelhas essas que agora já não mais Saulo de Tarso, mas o apóstolo São Paulo havia, por intermédio do nome de Jesus, aleluia, levado essas vidas até a presença do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E eu preciso entender quando é o Senhor a falar comigo, ou quando a voz é estranha. E o apóstolo Paulo vem nos dizer mais ainda: se outro evangelho vos for anunciado, este é o evangelho anátema. Isso quer dizer é maldição. Nós só podemos nos aprender a um só evangelho, no evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Nós só podemos nos prender a uma só doutrina, que é na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Pastor Orlando, mas o que é doutrina? É ensinamentos. No passado muitos se esgarravam à doutrina dizendo que uso e costume eram doutrina. Uso e costume não tem nada a ver com doutrina. Uso e costume é uso e costume. O jovem aqui está de camisa e de calça e de tênis, isso é costume. E na época, no passado, muitos confundiam o que é doutrina com costume. Doutrina são ensinamentos. Aquilo que o teu pastor não te ensina, você não faça. Aquilo que a Bíblia não te dá margem para você fazer, você não faça. Porque pode ser que você venha a pecar, e pode ser que isso venha lhe causar um dano, e um dano muito grande.
E diz o texto então, que o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul. Deixa eu te dizer algo muito sério aqui. Não tem como se fazer missões sozinho. A Bíblia vem me ensinar que o cordão de 2 dobras não se rebenta fácil. Quando Pedro e João, no capítulo 3 do Evangelho de São João, Pedro e João estão subindo junto ao templo, a hora nona, para orar. Para orar. Mas você também tem que tomar cuidado com quem está ao seu lado. Você tem que orar a Deus, buscar em Deus, pedir direção a Deus, para saber quem está caminhando com você. Vem cá, meu pastor, por favor. Eu estou de máscara, mas o senhor está de máscara. Eu não sei quanto tempo tem, mas faz as contas aí, tem 16 anos. Nós estamos em 2021, vim para cá em 2005, aproximadamente, então já tem 16 anos que nós estamos caminhando junto. Eu acredito que já deu tempo para ele me conhecer. Ainda que nós já nos conhecíamos anteriormente, da infância, né? Quando eu estava chegando no colégio José Bonifácio, ele lá também já estava, e posteriormente ele saiu primeiro do que eu, e eu ainda fiquei mais alguns anos ainda. Pedro e João caminhando junto. Quando Pedro e João chegam ao templo por nome de Porta Formosa, que aquele coxo que ali era levado a 38, me traz depois a idade dele, que tu sabe, está mais à frente um pouquinho no capítulo 4. Pedro e João disse para ele assim: olhe para nós. Isso quer dizer que Pedro conhecia o caráter de João. João sabia com quem ele andava. Missões não tem como o pastor realizar sozinho. Ele vai depender dos obreiros, ele vai depender dos jovens, ele vai depender de você, porque missões só tem como fazer em grupo. No mínimo uma dupla. No mínimo uma dupla. Obrigado, meu pastor. Só para eles entenderem. No mínimo em dupla. Mas, a não ser que se o Senhor Deus te ordenar que você vá sozinho, mas se Ele não te ordenar, você não vá sozinho, porque é muito perigoso. Porque enquanto um está orando, o outro tem que estar vigiando. Enquanto um está vigiando, o outro tem que estar orando. E às vezes podemos sermos surpreendidos. Nesse caso do diácono Filipe, o anjo visitou e disse para ele: vai para a estrada que está deserta. Eu vou falar algo muito sério com você nesta noite. Perdoa-me se for em ignorância do pastor Orlando. Eu fui ontem abastecer o veículo e eu vi irmão que já está 1 ano sem vir à igreja. Por causa de quê? Por causa do Covid. Mas estava lá no posto de combustível. E eu acredito que jogando conversa fora, não estava falando de Jesus, não estava evangelizando, não estava cantando louvores a Deus, mas se vir na igreja, pega a Covid. Outros não vêm porque não querem se desprender do seu momento de lazer. Eu não sei como que é o aconchego da sua casa, mas muitos não querem. Nós temos uma família aqui que nós amamos todos, mas sempre tem aqueles que a gente tem um pouquinho mais de liberdade, de intimidade. Amém ou não amém? É assim ou não é? Todos nós somos famílias em Cristo, mas tem aqueles que a gente conversa um pouquinho mais,
Eu, por exemplo, já fui na casa do Renato lá, convidado por ele, pela sua esposa e pelas suas filhas. A esposa do Renato e as filhas dele já adoram fazer lá coisas gostosas para a gente degustar. Mas nós também vamos lá em Sardual comer uma galinha de quintal que a nossa irmã diaconisa Juliana e o seu esposo e a sua filhinha Júlia faz lá para nós. Amém, Júlia? Quer cantar hoje? Não? Tá bom. Só tem que ir a Sardual, é complicado. Eu ia a Sardual hoje, mas quando eu vi que choveu muito para aquela região, eu mandei mensagem para Sardual hoje, que eu me preocupo com os irmãos que estão lá. Quantos quilômetros? Não sabe? Também não sei. Mas dão aproximadamente uns 40 quilômetros, né, pastor Antônio? Uns 40 quilômetros, de ida e volta 80. Mas fazer missões em Sardual, eu já consegui. Cadê o Mesaque? Já consegui levar Mesaque, Tarcisa, irmã Ida, sempre gostou de ir lá. Pastor Antônio sempre está lá com a pastora Jurema. Adroaldo já foi? Não sei. Edmilson, Renato. Temos vários irmãos aqui nesta noite que já foram lá. Mas é complicado. É difícil, né, Renato? Estrada de chão, cai barreiras, muita chuva. Tem lugar que você passa com alagamento. O pastor Antônio às vezes fica com medo. Tem que passar na frente para poder ver que realmente dá profundidade para o carro passar. Ele tem medo. Fomos lá quarta-feira, foi quarta-feira ou terça-feira, né? Fomos terça-feira e o meu filho levou nós. Foi eu, meu filho, a minha esposa e o pastor Antônio. E o carrinho do meu filho é um carrinho velhinho, aquilo foi agarrando aí pelos quebra-mola fora. Não é porque nós somos pesados, é porque o carro que é velho. Né, vida? Então o pessoal vai pensar que nós somos pesados, né? Não somos. É o carro que é velho. Pastor Antônio pelo menos está de dieta, está magrinho. Mas é complicado, irmãos. Mas nós sabemos que lá tem uma família que recentemente Deus tem colocado no coração deles, nos corações deles, e eles têm aceitado Jesus. A igreja tem feito o batismo deles, a igreja tem ido lá levar a ceia para eles. Isso é missões. E Filipe se encontrava no momento agora que Filipe estava no auge do seu ministério. Filipe era um obreiro de top, cheio da unção, da graça, do mover de Deus. Camarada conhecidíssimo, aonde a glória de Deus se manifestava através da vida dele. E agora Filipe ouve uma voz dizendo o seguinte: levanta-te e vai para a estrada de Gaza, que desce de Jerusalém, mas está deserta. Oh, meu irmão, minha irmã, quem vai querer sair do seu bem-estar para ir para um lugar deserto, anunciar para quem o evangelho no deserto? Mas uma coisa nós precisamos aprender, que o nada para mim e você que somos humanos é nada, mas o nada para Deus, Deus transforma, aleluia, em multidões, em nações. Deus disse para Abraão: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Mas Abraão era velho, a sua esposa já também de idade, estéril, não havia possibilidade, humanamente falando. Mas quando Deus interfere, quando Deus age, quando Deus entra com poder e glória, a coisa acontece. Não existe igreja pobre, existe igreja que não faz missões. Aleluia. Mas o obreiro cristão, ele também precisa de saber de uma coisa. O presbítero Márcio leu na introdução do culto Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 19, não, capítulo 28, perdão, versículo 19, é onde o Senhor Jesus disse para a igreja: ide e ensinai todas as nações, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Antônio tem se preocupado grandemente nesses dias em postar no grupo dos obreiros
no grupo do seminário, no grupo dos dirigentes de igreja e das congregações cristãs aqui em Petrópolis, a carta do apóstolo São Paulo, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Isso, irmão, eu estou falando da primeira carta pelo que a gente recebe. Eu não estou falando de teologia. Eu só vou dar uma correção porque alguém que esteja assistindo a live poderá corrigir o pastor Orlando. Mas o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: eis que já tenho vos escrito outras vezes em carta. Então a primeira carta, no caso, ela já seria a segunda e a segunda já seria a terceira. Eu estou falando mediante aquilo que nós temos recebido. Na verdade, o coxo que estava junto à porta, ele tinha 40 anos, tá, irmão? Jazia ali 40 anos. Obrigado, meu pastor. Então, aleluia, aleluia. O apóstolo São Paulo, me perdi agora, fugiu. O apóstolo São Paulo, vamos continuar. Eu perdi a linha, a ponta da corda. Nós vamos entender então que Filipe estava a anunciar agora o evangelho. E quando Filipe agora então vai estar com aquele moço, aleluia, quando Filipe vai estar com aquele moço no deserto, de repente Filipe ouve um barulho de uma carruagem, e Filipe agora então ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus para ele se achegar à carruagem. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? Querer escolher as pessoas a quem nós vamos convidar ou abraçar a trazer para o reino de Deus. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Fazer acepções de pessoas. E nós precisamos entendermos, meus amados irmãos, que nós somos chamados para abençoarmos, nós fomos chamados para acolhermos. Se você observar, quando o apóstolo São Paulo estava agora na Itália, preso na sua terceira viagem missionária, é a carta a qual ele escreveu a Filemão, seu amigo, em favor do escravo Onésimo. O apóstolo São Paulo está agora no presídio, ele vai conhecer um escravo, camarada que havia fugido do seu senhor, está preso, não tinha o que sequer contribuir com Paulo em nada, isso humanamente falando, mas espiritualmente falando, aquele escravo ali tinha sim a contribuir com o apóstolo São Paulo, porque Paulo vai pregar o evangelho para ele, e ele vai aceitar Jesus ali ainda no presídio, e Paulo agora então escreve a sua carta a Filemão dizendo o seguinte: meu amigo, recebe agora teu escravo Onésimo, não mais como escravo, mas recebe como amigo, como servo, e se ele te ficou devendo alguma coisa, coloque na minha conta, que eu lhe pagarei. Paulo se coloca na condição de Jesus, porque Jesus fez uma promessa para a sua igreja em São João 14, que ele iria para o Pai, e que ele prepararia lugar para nós. Meu irmão, não se preocupe com as coisas terrenas, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas terrenas vos serão acrescentadas, porque Jesus já tem um lugar, aleluia, segundo Apocalipse tem, em capítulo 21, que lá é ruas de ouro, os muros são de cristais, aleluia, há um rio de águas cristalinas, e eu e você devemos desejar estarmos lá com Ele, para participarmos com Ele dessa formosura, dessa beleza, que é o nosso entendimento humano. O nosso cérebro é muito pequenininho para conseguir entender a grandeza da glória de Deus, do que está reservado para a vida da sua igreja. E às vezes nós ficamos pegos ao material e ficamos fazendo seleções de quem nós vamos convidar. O irmão Zé Luiz, posso te usar, meu irmão? O irmão José Luiz Honorato, homem de Deus, desde quando a igreja entrou no período da pandemia, houve época aqui de nós termos aqui pastor Antônio, depois, passado um mês aí, mais ou menos, eu comecei a vir também, que ele abriu sessão para mim,
Tarcísio Mesaque e Felipe Batista. Aí depois abriu para um número maiorzinho aí de 10, 15 pessoas. O Zé Luiz nunca arredou o pé dele de uma reunião como essa. Mas esse moço tinha dia que chegava aqui, pastor Antônio, hein? Zé Luiz. Mas o Espírito Santo de Deus foi trabalhando, converteu o coração deste homem. E hoje este homem, ele é um exemplo em Pedro do Rio, mediante o que Deus pode fazer, e o que Deus tem feito, e o que Deus irá fazer, aleluia, na vida daqueles que crerem e depositam a sua fé em Cristo Jesus. Voltando ao ensinamento que o nosso irmão disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19: Ide e ensinai. E o pastor Antônio, voltando agora, me voltou a ponta da corda. Ele tem postado nesses grupos a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. E no final dos textos que ele nos apresenta, ele ainda coloca um resumo de explicação do que o apóstolo São Paulo está ensinando. Só tem que eu fico com pena do meu pastor. Me perdoa. Eu fico triste por ele. Meus irmãos, ninguém tem coragem de dizer nem um amém por ensinamento do pastor. É uma, duas, no máximo 3 pessoas. É um descaso muito grande. Agora, como você vai ser um Felipe eloquente, cheio da presença de Deus, da palavra, do ensinamento, para subir na carruagem de alguém e ensinar para alguém o reino de Deus? O eunuco voltava de Jerusalém e voltava lendo, porque lá ele não havia recebido ensinamento algum. E eu não quero que nesta noite você também saia daqui como este eunuco, sem entender e compreender o que o pastor Orlando está te passando, segundo o que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao meu coração. Se você não tiver conhecimento, como você vai ensinar? Você vai passar vergonha. Por isso que o cristão precisa estudar a palavra de Deus. Por isso que o cristão precisa sentar em uma sala de seminário. Mas se hoje nós estamos impedidos de estarmos, aleluia, em uma sala presencial, mas nós temos tido a oportunidade, por intermédio do canal da tecnologia, que é o aparelho de celular ou do seu computador, através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram. Meus irmãos, não vamos perder esta oportunidade. Oportunidade essa que Deus tem usado a vida do pastor para poder trazer ensinamento para nós. Eu estava hoje no meu trabalho e o meu patrão tinha dito para mim ontem: amanhã você chega, faz só isso e aquilo e depois você pode ir embora. E eu cheguei lá e fiz isso e fiz aquilo. Ele falou comigo: vai na padaria para mim. E eu olhando no relógio, falei: meu Deus, está passando a hora. E eu louco para chegar em casa antes das 9, para mim poder participar da escola bíblica dominical. E eu cheguei em casa, já era 9h05, 9h10, e eu entrei lá no Facebook, fui participar da escola dominical. A irmã Maria dos Santos de Paraíba do Sul foi a irmã que mais fez comentário hoje na escola dominical. Se eu estiver errado, pastora Jurema, pode me corrigir. Mas eu vi lá, eu observo. Eu estava participando, estava observando. Qual foi o texto lido hoje na escola bíblica dominical? Quem pode me dizer, menos pastor Antônio e pastora Jurema? Qual o texto da introdução da escola bíblica dominical? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8, e versos seguintes: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Eis que eu tenho a chave de Davi em minhas mãos. E posteriormente,
Foi o texto da escola bíblica dominical hoje. E cadê a igreja do Senhor? Eu estava trabalhando, mas participei. E eu só vou conseguir adquirir conhecimento para poder passar para outro, no momento em que eu me desprender do material e me colocar à dispensação de Deus para mim aprender. Quando eu me converti, isso aí a gente não pode deixar de tirar, como é que eu poderia dizer? Não vou falar isso. Mas a honra tem que ser dada a quem é devida a honra. Quando eu me converti, isso não tem muito tempo, isso foi em 95 que eu me converti, há 26 anos atrás. E eu me lembro que eu sentava em uma cadeira às 9 horas da manhã e levantava às 11. E na minha frente tinha o pastor que ministrava a aula. Só tem que, foram muitos anos, o pastor e os alunos, Orlando Desidério. Chegava no domingo seguinte, aluno, Orlando Desidério. E o professor, o pastor. Depois ele me levou para Itaperuna. Vamos para Itaperuna, vamos estudar a palavra de Deus. Fomos 3 anos, período de 6 semanas. 2 semanas por ano. Janeiro e julho. Nós íamos para Itaperuna. E eu hoje louvo a Deus pela vida dele, por ele ter sido o que foi e por ele ter me ajudado da maneira que me ajudou. Pois muito bem, quando Filipe sobe a carruagem, o eunuco pega e diz para Filipe o seguinte: após Filipe agora deixar o ensinamento para o eunuco, o que o eunuco vai dizer para Filipe? Eis aí a água, e eis aqui eu servo. E o que me impede de ser batizado? E o que me impede? Quando eu chegava aqui hoje, o pastor Antônio disse para mim que queria falar comigo. E nós fomos conversar. Sabe o que eu disse para o pastor? Nem eu, nem ele, e nem vocês somos porteiro do céu. Se você me disser que você é porteiro do céu, eu quero te dizer que você está equivocado. Nós não somos porteiro do céu. Nem Jesus é porteiro do céu. Porque ele disse em Apocalipse capítulo 3, à igreja de Filadélfia: eis que diante de vós eu pus uma porta, e ninguém pode, e aquele que fecha, ninguém abre. Mas ele disse que a porta está aberta. Ninguém pode fechar. Nós não somos porteiros dos céus. Nós somos condutores. E não é da mão esquerda não, tá? É simbolismo. É pela mão direita. Jesus sempre tomou pela mão direita e colocou de pé. Não é nem pela mão esquerda que nós devemos pegar, mas é pela mão direita. Porque a mão direita vem trazer o simbolismo que o nosso Jesus, ele está à destra do Pai Deus Todo-Poderoso, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Oh glória. Oh glória. E nós vamos ver que, segundo a nossa matemática, o nada é nada. Mas a matemática de Jesus, ela é completamente diferente da nossa. Lá na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, perdão se eu estiver errado, se é na primeira ou se é na segunda, tá, irmãos? No capítulo 2, a partir do verso 9 e do verso 10, vai dizer que um dia para o Senhor é como me ajuda, por favor.
1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um. Você consegue entender isso? Quem descia de Jerusalém para Gaza, para a Etiópia, melhor dizendo, o eunuco, assentado na sua carruagem. Filipe leva aquele moço às águas e o batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele moço assentou na sua carruagem. Mas quando chegou aquele moço na Etiópia, a Etiópia já não mais foi a mesma. Porque, segundo vem nos trazer a história, que a rainha se converteu e todos daquela província ali vieram a se converter. Você consegue entender o que o pastor Orlando quer passar para tu nesta noite? O que parecia aos olhos de Filipe nada, o Espírito Santo conduziu e por intermédio dele toda uma província foi convertida ao reino de Deus. Se voltaram ao passado, desviaram, isso não é com o Senhor. Porque quando lá em Apocalipse diz: eis que diante de vós eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, mas tem um que fecha a porta. Você sabe quem fecha a porta? Você sabe quem? É o pecado. O pecado, ele fecha a porta, porque o pecado, ele faz divisão entre Deus e o homem. O pecado, ele te impede você de chegar a Deus e contemplar a glória de Deus. Se a Etiópia hoje vive em algumas regiões de miséria e de condições precárias, porque voltaram ao velho homem. Voltaram ao velho homem. E o que o apóstolo São Pedro fala lá, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, ou na segunda carta, versículo 2, 21, que aquele que se converteu e volta atrás, ele é como o que, pastor? Tem muitos que hoje não prega mais pecado, não prega a palavra. Hoje a prosperidade tomou conta dos púlpitos. Por que isso? Porque se pregam megas mensagens de prosperidade e deixam de ensinar a palavra do Senhor. E a palavra diz o seguinte, que aquele que outrora experimentou os dons celestiais e voltou ao velho homem, a velha prática do pecado, ele é como o cão que vomita e come o seu próprio vômito. É como a porca lavada, que foi lavada e agora voltou ao seu esponjadouro de lama. E Hebreus capítulo 6 vai dizer que é impossível ele ser novamente, aleluia, visitado pelo Espírito Santo que outrora o convenceu do seu erro e do seu pecado. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos falando de missões. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos falar que Jesus salva. Eu não encontro biblicamente falando, Jesus dizendo assim, olha, levanta, pode andar, pode receber agora o que você quer. Não, eu não encontro isso. Eu encontro Jesus sempre dizendo o seguinte, vai, a tua fé te salvou. Porque o dom maior de Deus é a salvação por intermédio de Cristo Jesus, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vós sois salvos mediante a fé, pela graça em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas, segundo a sua comunhão com o Senhor. Busque em primeiro lugar a sua salvação. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Se apresenta para o Senhor e diga para Ele
quais têm sido as suas dificuldades. Às vezes nós temos dificuldades, irmãos. Nós não somos super-heróis. Nós somos seres humanos. Jesus compreende a minha fraqueza e a sua fraqueza. Por isso ele veio, tomou forma humana. Por isso ele se esvaziou da sua glória, para ele poder me entender e poder te entender. Mas às vezes nós não queremos descermos. Só tem que o eunuco não foi batizado em cima da sua carruagem. Ele precisou parar a sua carruagem, ele precisou descer ao rio, ele precisou ser mergulhado às águas, para que se cumprisse sobre ele o que Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de São João, que é preciso nascer uma nova criatura. E aí Nicodemos perguntou: Senhor, mas como poderei eu, já sendo grande, voltar ao ventre de minha mãe? Um homem conhecedor da Torá, conhecedor da lei, mas não sabia como ter o direito da salvação. E aí Jesus disse para ele: Nicodemos, o nascer de novo, eu estou te dizendo que é nascer da água, nascer do Espírito e da água. Melhor que se cumprisse sobre ele a regeneração, a justificação e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus vos abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa colocar em seu coração melhor as palavras que eu não consegui te dizer, mas eu tenho certeza e a convicção que você conseguiu entender nesta noite, que para nós fazermos missões, nós precisamos do revestimento que vem do alto. Nós precisamos se desprender do nosso eu, e nós precisamos sairmos e anunciarmos, porque enquanto aqui dentro nós continuarmos, seremos a alma inchada da igreja. Aproveita as oportunidades que o Senhor tem te dado no seu trabalho, na escola, na faculdade, na fila do ônibus, principalmente no ônibus que tem andado, amarrotado. Aproveita as oportunidades. O pastor Orlando tem aproveitado algumas oportunidades. Só não posso te falar aqui porque é complicado. Mas para os irmãos que sabem onde eu trabalho, e minha esposa sabe da minha situação, onde eu trabalho, e às vezes o pastor Orlando é dado para ele as oportunidades e ele não se importa não. Prego o evangelho assim mesmo, viu, irmãos? Eu prego, principalmente no dia de sol quente, aí que a coisa fica mesmo ao olhos do homem florido, Aqui, Renato, fica florido aquilo lá. Eu estou sempre no meu cantinho quietinho, mas Deus sempre leva alguém para vir, e eu aproveito essas oportunidades. Eu não deixo passar. Eu só fico preocupado se de repente o capiroto manifestar, E vai chamar a atenção do povo lá. Depois o homem vai me chamar a atenção: Orlando, o que está acontecendo aí no sítio? Ainda que ele sabe que o Orlando é pastor, mas ele não sabe que eu anuncio o evangelho lá. Mas se é me dada a oportunidade, assim nós fazemos. Eu quero estar agradecendo aos irmãos nesta noite, convidar para estar de pé, e nós vamos orar ao Senhor e vamos cantar uma música. Eu vou pedir ao pastor Antônio para encerrar. Amém, meu pastor? O senhor encerra? Em nome de Jesus. Vamos orar. Tarcísio, você canta uma música? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tarcísio, o pastor Orlando pode escolher? Eu não sei o título, mas aquela que diz: usa-me. Amém? Vamos cantar? Aleluia. Pai Celestial, eu quero te louvar pelas vidas que tu trouxeste nesta noite, neste lugar. Engrandecer o teu santo e poderoso nome, certo da tua bênção e certo da tua vitória. Senhor, esses dias, meu Pai, são dias complicados, porque Deus, ainda que muitos estados, algumas cidades, Senhor, não aderiram ao feriado, mas o teu povo, Senhor, tem estado disperso, meu Deus.
Mas, Senhor, usa, Senhor, a tua igreja de forma poderosa, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Pois assim oramos a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, adorar o Senhor. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Toda a honra, toda a glória é para ti, Senhor. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está conosco nesta noite. Amém. Em especial os irmãos que estão cooperando conosco. Carolina, Deus abençoe. Carol, em nome de Jesus. Ana, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Neide, Deus abençoe. Vitória, lembrei? Glória a Deus. Deus abençoe, Vitória, em nome de Jesus. São sempre bem-vindos. Amém? É uma honra recebê-los aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos... hoje eu postei lá no grupo de obreiros, 30 segundos só, um vídeo, falando da programação da igreja. Dando o endereço das nossas igrejas. Falando dos dias de culto de nossas igrejas. E eu pedi a você que tem Facebook, existe uma opção, lá embaixo quando você fala assim, publicar, surge uma série de opções. Aí tem lá assim, gravar ao vivo. Vai lá. Dê o endereço da nossa igreja para os seus amigos. Seja um missionário. Dê o endereço da igreja. Fala, olha, nós estamos ali na rua tal, com os cultos tal dia, e você que é amigo dele, compartilhe aquilo que ele falou, e quando você falar, ele vai compartilhar, e juntos vamos evangelizar. É esse o propósito. Cada um dá um endereço e dizer, se você quiser ir até uns 5 minutos dizendo o que Deus tem feito em tua vida, como o pastor Orlando citou aqui a vida do Zé Luiz, eu glorifico a Deus pela vida dele. Também glorifico a Deus pela vida do Paulo Fonseca.
É um homem que anda para chegar na igreja 5 quilômetros, nem isso, Paulo, daqui na tua casa. Né? Glória a Deus. Às vezes tu tem carona na volta do Patrick, né? Mas ele vem fazendo essa caminhada 5 quilômetros, queridos. Deus abençoe Paulo, em nome de Jesus. E sobre o que o pastor Orlando falou, nós estamos lendo o livro de Coríntios. Já li o 1 Coríntios todo, agora estamos lendo o livro de 2 Coríntios. Realmente é lamentável. Mas, em Hebreus capítulo de número 10, vai dizer que nós não somos daquele que recuamos. E a Bíblia diz que se recuar, o Senhor não tem prazer em nós. Em nome de Jesus. A mesma coisa a escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu coloquei um áudio lá sobre a escola bíblica dominical. Não estarei falando no culto, até porque o número é bem pequeno que temos de espaço. Você que quiser, que ouviu, nos procure, em nome de Jesus, amém? Que Deus assim vos abençoe, vos guarda, em nome de Jesus. Ontem, eu falei 30 segundos, mas ontem tivemos a reunião da convenção, foi a primeira do ano. Tivemos lá em Três Rios. Mesaque, procurado por você. Felipe, procurado por você. Vocês não estavam lá. Amém? Assim que eu cheguei, cadê teu filho e cadê o teu cunhado? Eu falei, não estão aqui. Amém? Foi uma bênção a reunião, queridos. Foi uma bênção. Tudo para a glória de Deus, tá? E eu quero convidar os irmãos, amanhã, pastor Orlando, dentro da tua disponibilidade de tempo, eu vou fazer contato contigo para a gente programar onde vamos fazer a reunião. Porque aqui nós não temos estacionamento, não dá para receber os irmãos. Já fizemos a reunião aqui. Não temos um estacionamento. A igreja não tem. Das outras vezes nós usamos espaços fora. E se fizéssemos aqui o local pequeno também. Então amanhã estarei traçando o plano, depois eu vou chamar os presbíteros, evangelistas, para a gente sentar e fazer uma mesa redonda, em nome de Jesus. Os diáconos também estão liberados para estar, para a gente traçar a metodologia de que vamos fazer. A reunião aqui em Piro do Rio está prevista para dia 14 de agosto, tá? 14 de agosto está previsto. Até lá eu creio que todo mundo já foi vacinado. Você, pela fé. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Creia nisso, querido, amém? Todo mundo já foi vacinado, amém, em nome de Jesus. Só que você vai estar usando toda a regra nós vamos usar, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a toda a igreja, que Deus abençoe você, irmão que está conosco aqui nesta live, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Quero mandar aqui um abraço para alguns irmãos, meu primo que está lá em Agostinho, Nova Iguaçu, Rui, Deus abençoe Rui, em nome de Jesus, a missionária Maria em Paraíba do Sul, Deus abençoe também, em nome de Jesus, amém? Juntos nós somos mais fortes. O propósito deste ano é a reconstrução dos muros. Vamos reconstruir os muros em nome de Jesus? Vamos orar em nome de Jesus, amém? Terça-feira, culto de oração, 19h30, esperamos você. Vamos orar? Interessante que tinha pessoas que falavam com a gente, eu tenho um ministério de oração. Nós estamos fazendo live de oração 1 ano. Jesus é bom. Pai amado, em nome de Jesus, agradeço a Ti pela oportunidade de estar na Tua casa. Agradeço pelas vidas que passaram pela porta, pela vida da Carol e seu filhinho, Senhor. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Pela vida da Ana, Pai, e sua filha, obrigado, Jesus. Pela Neide, sua filha, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida da Vitória, Senhor. Deus, continua guardando, tratando, sustentando diante de Ti. Abençoa o trabalho dos Teus filhos. Abençoa a casa dos Teus filhos. Sobre a vida da igreja, meu Pai. Senhor, eu quero ser como Abacuque. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Aviva, Senhor. Restaura, Senhor. Trata, meu Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando a nossa convenção,
continua abençoando a igreja, as congregações. Seja conosco, Pai, sobre a vida dos irmãos que estão conosco nesta live. Ó Deus, visita cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, um forte abraço a todos. Lembra-se, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a doce consolação do Espírito Santo, seja conosco hoje, para todos sempre. Você pode dizer amém? Glorifica o nome do Senhor sobre a sua vida. Amém.